Olá pessoal, tudo bem? Então vamos iniciando então a nossa segunda aula, né, referente aos conjuntos, né? Mas agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre a relação de pertinência e de inclusão. Então o que seriam essas relações de pertinência e de inclusão, né? Eu comentei na aula passada sobre os elementos de um conjunto, certo? Então, quando nós estamos tratando de um elemento que está dentro de um conjunto, nós podemos dizer que ele pertence ou não pertence a este conjunto. Então eu tenho aqui o conjunto F, né? Todo conjunto numérico ele é representado por uma letra, ok? Com um sinal de igualdade aqui, né? Um sinal de igual. E nós temos aqui as chaves, né? E dentro das chaves nós temos os nossos elementos. Todos os elementos são separados por vírgula, né? O 0, 2, 4, 6, 8. Ele é um conjunto infinito, né? Nós temos duas classificações, né, para os conjuntos, no caso, né? Conjuntos finitos, que possuem, né, uma certa quantidade de elementos em específico, e um conjunto infinito, né, que são infinitos números aqui. Nesse exemplo aqui são um conjunto, né, dos números pares, olha lá, 0, 2, 4, 6, 8, certo? É o conjunto dos elementos pares aqui, dos números pares, né? Nós podemos ter conjuntos numéricos, ok? Como nós vimos nas aulas anteriores, aqueles também são conjuntos numéricos. Nós temos conjuntos com letras, alfabeto, nós temos vários tipos de conjuntos. Nós também temos conjuntos símbolos, nós temos conjuntos, sei lá, conjuntos, como eu posso dizer, conjuntos de classes, né? Por exemplo, numa escola nós temos o sexto ano, o sétimo ano, o oitavo ano, então nós também podemos classificá-los em conjuntos também, né? Conjuntos de nomes, tem várias classificações, tem várias formas de trabalhar os conjuntos, tá? Aqui a gente não vai se prender somente a conjuntos numéricos. Claro que os nossos exemplos, para facilitar, a gente vai trabalhar com conjuntos numéricos aqui, tudo bem? Mas nós também temos outros exemplos, tá? Nesse primeiro exemplo, né, nós temos esses dois símbolos aqui matemáticos, né? O primeiro chama-se pertence e o segundo aqui o não pertence, tá? Então ele está trabalhando aqui para mim, né? Está dizendo aqui, ó, 2 pertence a F, ó, tem até a leitura, né? Ó, 2 pertence a F. O 2 pertence a F, olha, o 2, né, está dentro aqui do conjunto F, certo? Como é o conjunto dos números pares, né? Então, às vezes, numa questão, numa prova, né, ele pode pedir para você não dar, ele não vai te dar o conjunto, mas ele vai te dar uma dica, né? Considere F o conjunto dos números inteiros pares, né? Olha lá, então, são esses conjuntos, ele é infinito. O 3 não pertence a F, ó. 3 não pertence a F, certo? Realmente, o 3 não está aqui, ó. Do 0 vai para o 2, do 2 vai para o 4, né? Então, o número 3 não pertence ao F. Já quando nós trabalhamos com a questão de conjuntos, né? Se o conjunto está dentro ou não está dentro, se ele, entre aspas, pertence ou não pertence, nós não utilizamos essa relação de pertinência. Nós utilizamos a relação de inclusão, tá? Então tem mais 3 símbolos aqui novos aqui para vocês, né? Ó, então, dados agora, né? O conjunto F, que seria um conjunto dos números inteiros, né? O conjunto dos números pares, certo? E um G aqui, né? Que seria o conjunto dos números naturais, né? Olha aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? E infinito também. Então é o conjunto dos naturais, certo? Inteiros positivos também, né? A gente pode trabalhar, né? Na verdade, seriam inteiros não negativos, né? Aí seria o 0 aqui, né? Nós temos aqui, ó, F está contido em G. Então, essa é a relação correta de se trabalhar. A gente não fala, né, que o F pertence a G. A gente fala que o F está contido, né, em G, no grupo G, né, no conjunto G, certo? Então, F está contido em G. Olha, vamos testar aqui, ó. Olha lá, o elemento 2, né, ó, 0, o 2, o 4, o 6,
consequentemente aqui é o 8, o 9, o 10, né? Assim por diante, né? Então o F está contido em G? Sim, está contido em G, certo? Então tá ok. O G não está contido em F? Não, o G não está contido em F. Percebam, né, ó, que o conjunto F é formado pelos elementos 0, 2, 4, ou seja, pelos pares, né? E o G, ele tem o 1, o 3, o 5, o 7, né? Ou seja, o G pertence, quem está incluso aqui no conjunto G são tanto os pares quanto os ímpares, né? Então, G não está contido em F, certo? E tem uma outra aqui, né? Uma outra relação que fala assim, ó, G contém F. É a mesma ideia do F está contido em G, né? É a mesma ideia, né? O F está contido em G. Só que quando a gente fala F está contido em G, nós estamos focando em quem? No F. Então, ele está falando assim, ó, o F, o conjunto F está dentro do conjunto G. Ok, sim, está dentro do conjunto G. Quando a gente fala que o G contém F, o foco é o G, é o conjunto G, certo? Então, o G contém F? Contém F, olha lá, o F está dentro, olha aqui, 0, 2, 4, 6, certo? O F está dentro do conjunto G, tá? São duas formas de falar, né, diferente, duas formas de, como que eu posso dizer? Duas formas de representações diferentes, mas que têm o mesmo significado. Nós também temos algumas operações com os nossos conjuntos. Por exemplo, né, a união. Né? O que seria a união? União é formado pela adição dos elementos. Né? Por exemplo, a união, a gente lê assim, ó, A união com B. Né? Ou seja, eu estou fazendo a união do meu conjunto A com o meu conjunto B. Certo? Quando eu faço a união de dois conjuntos, eu vou pegar o meu conjunto A e vou pegar todos os elementos que não estão se repetindo em A e somando eles aqui também, certo? Então, quando eu faço a união, percebam que, se a gente fosse trabalhar com uma soma mesmo, eu teria que colocar o 2 lá também, eu teria que colocar o 3 lá também, o 4 e o 5, né, dentro do conjunto A. Porém, o 2 e o 3 já estão em A, então eu não preciso representar eles de novo. Então, eu não represento a repetição, eu represento apenas os elementos que estão faltando. Né? Então, a representação de A união com B são todos os elementos de A, mais os elementos que não se repetem ali em B, certo? Ou seja, quem são esses elementos que não se repetem em B? O 4 e o 5, certo? Então, é o 0, 1, 2, 3, 4 e o 5. Percebam que são conjuntos finitos, né? Não são conjuntos, né, infinitos, né? Ó, esse daqui tem 4 elementos, esse aqui também tem 4 elementos, certo? E aí o A união com B não vai ficar com 4 mais 4 elementos, né? Ou, no caso aqui, 8 elementos. Não, porque já tem o 2 e o 3, falta quem para adicionar? O 4 e o 5, certo? Então, o A união com B, ele é representado por esse símbolo, né, que parece um U, né? A união com B. É assim que nós lemos essa representação aqui. Tudo bem? Diferença. Bom, se lá na união nós tivemos a soma, né, a adição, na diferença nós vamos remover, nós vamos subtrair. Então, nós fazemos A menos B ou A, né, diferença com B, certo? Cuidado que, né, existe uma ordem, é o A menos B. Ou seja, percebam que eu vou pegar aqui o meu conjunto A, que é formado pelos 0, 1, 2 e 3, e vou remover os elementos de B. Quem são os elementos de B? 2, 3, 4 e 5. O 4 e o 5 já não faz parte de A. Então, quando eu fizer essa subtração, o 4 e o 5 nem vai fazer diferença. Porém, no 2 e o 3 pertence ali também, olha lá, pertinência, né? O 2 e o 3 são elementos. O 2 e o 3 pertencem ao conjunto A. Ou seja, quando eu faço A menos B, ele, né, é como se o B estivesse ali comendo ali esses elementos, o 2 e o 3, né? Sobrando apenas o 0 e o 1. Se eu fizer ele de uma outra forma, por exemplo, vou fazer aqui, ó. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, a representação do
B, para vocês verem que muda, né? O B menos o A, como é que vai ficar isso aqui? O B menos o A, né? Eu represento aqui pelas chaves, né? Certo? Representei ele pelas chaves, ficou bem feinho aqui, né? Mas dá para entender. Como é que fica? B menos A. Perceba ali, né? Dentro do conjunto do B, que eu vou pegar o conjunto B e vou remover os elementos de A. Bom, o B não tem o 0 e 1, então o 0 e 1 não vai fazer nenhuma, entre aspas, diferença ali, né? Porque eu não tenho esses elementos ali no conjunto B, porém tem o 2 e o 3. Então, quando eu fizer o B menos A, eu vou também subtrair o 2 e o 3, sobrando apenas quem? O 4 e o 5. Né? Vou colocar aqui, né? Então, vai ficar o quê? Vai ficar o 4 e o 5. Certo? Então, tem os elementos ali. Ficou grandinho aí, né? Deixa eu fazer uma correção para ficar um pouquinho mais bonitinho, né? Então, só para manter esse rascunho aí depois aí para vocês. Então, ficou os elementos. Percebam então que a diferença entre o B e o A, né? Olha lá, a gente lê na ordem, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa parte, né? Porque a gente está fazendo o quê? Aqui é o A menos B, então eu pego o conjunto A e retiro os elementos de B, que é o 2 e 3. Sobra 0 e 1. Quando eu faço ao contrário, que é o B menos A, também tiro o 2 e o 3, né? Porque são os elementos em comum, né? E aí eu retiro os elementos de B ali que estão em comum com A. Então sobra quem? 4 e o 5. E aqui o 0 e 1, certo? A intersecção. O que seria a intersecção dos meus elementos, né? A gente pode representar isso através de um diagrama, né? Que a gente chama isso de diagrama de Venn, né? Esse diagrama de Venn é bem bacana, né? Deixa eu fazer ele aqui embaixo, aqui, ó. Vou fazer ele aqui, então vou pegar aqui o conjunto. Esse aqui é o conjunto A. E eu vou mudar aqui de cor aqui. Vou colocar aqui o conjunto B. Vou fazer de vermelho e azul aqui. Então eu faço assim, o diagrama de Venn ele é representado pela intersecção dos meus números, né? Ficou muito bonitinho, né? Certo? Então A e B. E quem são os elementos de A e quem são os elementos de B? Vamos lá, vou escrever aqui em preto aqui, né? Então nós temos ali, ó, os elementos de A é o 0, 1, 2 e 3. E os elementos de B é o 2, 3, 4 e 5. A união é o que está em comum entre o A e o B. O símbolo, percebam aí que o símbolo, né, de A união com B, é assim que nós lemos, né? A união com B seria esse símbolo aqui, ó. A união com B, esse símbolo de U, né? O U de ponta cabeça, né? Virado para baixo, né? A união com B. Se eu fizer B união com A, também não tem nenhuma, não vai mudar nada aqui, né? Vai ser a mesma coisa, né? Então, o A união com B, quem que é o A união com B? Essa partezinha aqui é o que eles têm em comum, né? É o que eles têm em comum. Então, esse daqui é a intersecção, ó, dos dois conjuntos, tanto do A quanto do B. Então, a hora que eu for representá-los aqui, né? A hora que eu for representá-los, quem que são os elementos em comum? O 2 e o 3, certo? O 2 e o 3, ó, perceba que o 2 e o 3 está dentro do conjunto A. Olha lá, ó, o círculo do A, né? Então, o 2 e o 3 faz parte do A. Então, ele pertence ao conjunto A, certo? E quem mais faz parte do A? O 0 e o 1, certo? O 0 e o 1 também faz parte do A. Ó, todo o círculo vermelho é o conjunto A. 0, 1, 2 e 3. Quem pertence a B? O 2 e o 3 e o 4 e o 5. Opa, estou a perninha aqui do 4, né? E o 4 e o 5, olha lá. Então, olha toda a circunferência do conjunto B. A circunferência do conjunto B é o 2 e o 3, 4 e o 5, né? Então, o 2 e o 3 é um elemento, né? São os elementos em comum com o meu conjunto. Ou seja, a intersecção, né, se a gente trabalhar da forma gráfica na intersecção, seria isso daqui. Então, o 2 e o 3 é essa intersecção aqui, ó, né? O 2 e o 3 é a intersecção, ou seja, a intersecção com B,
São os elementos em comum, tanto para A quanto para B. Eles compartilham, né, dos mesmos elementos em comum, certo? Bom, pessoal, então nós temos aí alguns exercícios, né, para vocês resolverem aí na nossa plataforma, certo? Então resolvam aí os exercícios, né, já dei até a pista de um aqui deles, né? Temos alguns conjuntos aqui, né, para trabalharmos, né? Então acessem lá a plataforma, né? E qualquer dúvida é só nos chamar, tá? Nos chamem, mandem mensagem no WhatsApp, mandem mensagem lá no fórum, no chat, né? Que nós ajudamos aí vocês em qualquer dúvida que vocês tiverem, certo? Muito obrigado então e até a próxima aula. Tchau, tchau.